Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar como está sendo essa experiência de um ano de trabalho no Lidl França. Eu vou falar dos prós, dos contras e tudo que ninguém te conta sobre trabalhar nessa empresa. Bom, pessoal, como vocês já sabem, eu estou trabalhando no Lidl, né? Se você não assistiu o vídeo lá de conseguir um emprego, pode clicar ali no link, eu vou deixar na descrição também para vocês poderem acompanhar. Lá eu conto como eu consegui o trabalho, que função eu faço, né? Como foi essa contratação. Aproveita para assistir aquele primeiro vídeo também, mas nesse eu vou contar sobre essa primeira experiência. Só relembrando que hoje eu ainda sou equipier polivalent, é como um funcionário polivalente que faz todas as funções, então não existe algo em específico que eu faça somente, eu faço tudo, e lá eu já estou formado para fazer tudo o que a minha função exige. Então vamos lá, vamos começar falando sobre os prós, os pontos positivos de trabalhar no Lidl. Gente, a primeira coisa que eu acho que todo mundo fala é a questão do salário. Sim, o salário Lidl ele já é acima da média. Ele não é o salário mínimo que a gente recebe na França, não é um salário absurdamente alto, mas ele já tem uma projeção de aumento a cada ano que você trabalha. E além de já ser um pouco a mais do que o mercado dá, ele também tem essa projeção, né? Então, se hoje o salário mínimo, por exemplo, é 1.800 euros, o Lidl está pagando 1.900. E assim vai ter a proporção de aumento aí 50, 100 euros por ano. Fora isso, uma das coisas que as pessoas mais falam também é a questão das horas extras que o Lidl paga, né? Cada minuto trabalhado a mais, o Lidl vai pagar para você na sua folha de pagamento junto com o seu salário. E também tem a questão de trabalhar no domingo. Existe uma remuneração diferenciada por trabalhar no domingo também. Vou contar um pouquinho mais sobre isso depois, mas essa é uma vantagem que nós temos. Com relação a prêmios e participações, eu recebi esse ano também, mas foi proporcional aos primeiros meses que eu trabalhei, então não foi um valor muito alto. Mas vai ter também o 13º e outros benefícios que eu já recebo, que é também 10% de tudo que eu consumo no mercado, eu também recebo como reembolso na minha conta. Então também são vantagens aí competitivas de se trabalhar no Lidl. Segundo ponto, no Lidl a gente trabalha de uma forma muito dinâmica e rápida. A exigência é que a gente tenha essa vitesse, como eles falam, essa rapidez, porque nós não somos muitos funcionários e nós precisamos fazer tudo que eles demandam no tempo. Então, hoje, por exemplo, se você está colocando as carnes na prateleira, você tem um tempo específico para fazer aquela palete com todos os produtos que vêm dentro daquela palete. Então, ali, em média, 45 minutos, você tem que finalizar uma palete inteira. Isso tem que acontecer antes da abertura do mercado. Claro que varia de cada mercado para mercado, mas no nosso caso, nós colocamos todos os produtos que são frescos, né, que é a parte de gelados, congelados, frutas, legumes e também carnes, todos eles antes do mercado abrir. E para que isso aconteça, nós começamos a nossa rotina às 5 horas da manhã. Das 5 até as 8h30 é esse período de colocar tudo que é os frescos dentro das prateleiras. A vantagem de ter essa rapidez e agilidade é que o tempo passa muito rápido. Então, existem dias que você trabalha 8 horas, 9 horas, mas por conta dessa agilidade, você consegue ver o tempo passar mais rápido. E outra coisa também é que você não tem uma rotina específica de fazer a mesma coisa todos os dias. Então, para quem não gosta de rotina como eu, é um ótimo trabalho, porque cada dia você está sendo colocado para fazer uma coisa. Um dia as carnes, outro dia os frios, outro dia frutas e legumes, outro dia boulangerie e assim por diante. O terceiro ponto é com relação à formação para fazer cada atividade dentro do mercado. Conforme você vai ficando bom naquilo que você faz, você vai criando mais agilidade e também as pessoas vão dando mais confiança para você. Claro, no mercado existe muita rotatividade. Então acaba que, uma vez que você já é um pouco bom, você já pode formar outra pessoa. E hoje, como um dos mais antigos do mercado, porque a rotatividade é grande, né? Eu tô lá há um ano, eu já tenho a capacidade para formar qualquer funcionário que entra em todas as áreas que eu atuo, né? Então, saber fazer, eu sei, mas a agilidade para fazer tudo eu ainda não tenho. Algumas funções eu ainda preciso desenvolver mais e mais. Mas a cada dia que passa tem sido mais fácil e melhor. Então, com relação a essa formação, no começo tem alguém com você te mostrando como fazer, como não fazer. E mesmo que você esteja formado, se existe algo que alguém não te falou, passa um responsável e fala, ó, Davi, você sabe que tem que fazer assim? Tem que puxar essa caixa aqui bem aqui para a pontinha, tem que tirar esses produtos dessa forma, colocar dessa forma. Então, sempre tem alguém te formando. Mesmo que você já passou pelo processo de formação, você está em constante formação, porque sempre tem alguém te corrigindo, melhorando o teu trabalho. A mesma coisa, por exemplo, é no caixa, né? Nós temos uma quantidade de artigos para passar no caixa por minuto. E como que a gente alcança essa quantidade de artigos se você não tem a rapidez, a agilidade de fazer? Então, existem técnicas
que esses gestores, esses gerentes, esses chefes de caixa, eles vêm e nos mostram diariamente, olha, o procedimento é esse, então vem e muda dessa forma, tenta fazer desse jeito que você vai alcançando esse resultado. E particularmente no caixa eu tinha muita dificuldade de alcançar esse número de artigos, porque tem muitos códigos, muitas informações e eu acabava me distraindo muito em conversar com o cliente, em ser educado e passar o valor, enfim, dar todas as informações e esquecia do sistema do caixa. Hoje já está um pouco mais fácil, mas foi um processo bem difícil para mim e que eu falava, nossa, o caixa eu não faço bem. Apesar de ser muito bom com o dinheiro, mas eu não tinha essa agilidade que eles tinham e hoje eu consigo ter. E aí eu já passo para o quarto ponto, que é a questão da equipe com que você trabalha. Ela é um ponto positivo, mas também é um ponto negativo. Depois eu falo os pontos negativos. A parte do ponto positivo é que uma vez que você conhece as pessoas que estão trabalhando com você, você sabe o que essa pessoa é boa e o que ela é ruim. Então você pode contar com essa pessoa para ela te ajudar. E da mesma forma que a gente está ali trabalhando no dia a dia, a gente pode pedir ajuda. Ah, vem aqui rapidinho, qual é o código desse aqui? Tu sabe aonde que eu coloco esse produto aqui? Eu não tô achando. Então, a equipe, ela não é, de uma certa forma, unida, mas existem algumas pessoas que você pode ter mais confiança para poder fazer o teu trabalho de forma melhor, né? E uma coisa que é um ponto muito positivo é a questão dos responsáveis. A responsabilidade deles não é só de mandar na gente, mas sim de que o nosso trabalho esteja sendo feito corretamente. Então existe essa responsabilidade da parte deles de vir até nós e dizer, olha, tem que fazer isso aqui dessa forma, não está correto, então precisa melhorar. Nesse ponto, eu acho que é um trabalho em equipe positivo, né? Ter essa noção de que tem alguém que não está indo bem no caixa, então vou lá dar uma olhada, ó, tenta colocar os códigos dessa forma, tenta passar desse jeito, falar isso para o cliente antes ou falar depois, não fazer no meio do caminho, e a gente consegue se ajudar. E o legal também, falando disso, né, é que eu não sou barrado. As pessoas deixam eu falar, eu tenho voz. Porque uma vez que eu começo a fazer bem aquilo, eu me torno uma referência. E o quinto e último ponto positivo de trabalhar no Lido é a questão da organização da empresa. Uma vez que você tem o seu horário de trabalho, né, fixado no mural, você vai seguir esse horário de trabalho. Então, no ponto de horário, ele é muito organizado. E também a questão de pausas. Você tem que fazer um tempo de pausa. E a gente agora tem que, inclusive, passar o nosso badge para poder registrar o tempo que a gente está na pausa e sair. Então, existe uma gestão de qualidade de vida do funcionário na questão de organização do tempo de trabalho, pausa e também na gestão daquilo que você está fazendo. Você sabe, quando você coloca o Davi lá para fazer as carnes, que ele tem que fazer em 2 horas tantas quantidades de paletes antes do mercado abrir. Então, nesse ponto, o mercado é muito organizado. Ele tem essa gestão do tempo de forma organizada. Mas, como nem tudo são flores, eu preciso passar aqui os contras de como é trabalhar no Lido, na minha opinião. Então, vamos lá. Primeiro ponto negativo de se trabalhar no Lido. É um trabalho físico. Não é um trabalho de pedreiro, não é um trabalho de limpeza, como a gente já citou aqui desses trabalhos mais manuais, mas é um trabalho que exige muito do nosso corpo. Em qualquer área que você vai trabalhar, no mercado você vai estar pegando caixas pesadas, você vai estar carregando coisas para cá e para lá, você vai estar sempre se movimentando, andando, correndo. Na boulangerie mesmo, dependendo do dia, você pega muitas e muitas caixas de 10 quilos, transporta isso. Então, é um trabalho extremamente físico. Aqui fica a dica: cuidem do corpo, façam academia, esporte, tudo que precisa fazer, porque vai exigir essa preparação física de você. E das mulheres, principalmente, porque existem períodos no mês que existem a questão hormonal que pode impactar diretamente na tua eficiência. Então, se você não estiver preparada, talvez não seja o melhor lugar para você trabalhar. Tem dias que eu tenho 5 dias de trabalho seguidos. Quando eu chego no quinto dia, que eu vou descansar, dormir de tarde, eu sinto como se tivesse passado um caminhão em cima de mim, assim, meu corpo todo dolorido, de tão cansado que eu tô. É normal, por conta de uma semana intensa de trabalho. Mas também tem a questão dos dias de repouso, né? Então você vai ter que adequar aí os dias de trabalho também aos teus repousos para conseguir repousar bem e tá bem para trabalhar no dia seguinte. Segundo ponto negativo, a pressão sobre a agilidade. Desde o primeiro dia que você entra, a primeira coisa que você escuta é que você precisa fazer tudo rápido. E isso, gente, é uma pressão que vai durar eternamente. Claro, conforme você vai pegando agilidade, conforme você vai se acostumando a fazer, vai tendo menos. Mas existem dias e dias. Às vezes você vai ouvir a pressão sobre a equipe que está naquele dia que não foi muito rápida. E nem foi você, mas como o feedback é feito para todo mundo, então acaba que cai sobre você também essa pressão.
Sem contar no caixa, né? Quando eles estão falando nos fones, tem que ir mais rápido, tem que ir mais rápido, porque o número de artigos não está alcançando, então a gente precisa avançar, né, para colocar tudo nas prateleiras. Se tiver todo mundo no caixa, a gente não consegue avançar. Então existe uma pressão psicológica muito grande, e isso não é muito bom, principalmente para quem está começando, mas faz parte do processo. Eu vejo como um ponto negativo. Terceiro ponto negativo, na minha opinião, a questão da equipe de trabalho, que por vezes, dependendo do dia, ela é muito reduzida. Então, às vezes, a gente vai ter a mesma quantidade de trabalho em vários dias diferentes, mas com equipes de quantidades diferentes, né? Por conta de dias de folga, por conta de dia de semana, enfim, N fatores, mas que impactam muito no nosso dia a dia. E quando a equipe está reduzida, a exigência sobre nós é muito grande. A gente tem que dar conta de fazer um trabalho que é para 10 pessoas com uma equipe de 5. E às vezes esse trabalho a gente não alcança. Depende muito de quem está ali. Às vezes vão ser 5 pessoas que são rápidas, o trabalho avança. Mas às vezes são 5 pessoas que são recentes, são novas, e o trabalho não vai ser tão rápido. Então, nesse ponto, o trabalho da equipe, ele é negativo, porque se a gente tem uma equipe reduzida que não está bem formada, acaba tendo uma dificuldade grande. Da mesma forma que existem as pessoas que você pode contar para te ajudar, para te formar, para te passar as informações, existem aqueles também que querem só passar fofoca, fazer confusão, falar mal de você para o seu chefe. Quarto ponto negativo aí que eu coloco aqui na lista de trabalhar no Lido. A questão dos horários de trabalho. Sim, eu citei os horários como uma questão de organização, mas não, eu não gosto muito da gestão dos horários, porque você não tem bem um horário fixo. Você tem dias que trabalha às 5 horas da manhã, mas tem dias que você vai trabalhar até 9h30 da noite. Então isso acaba gerando um desgaste enorme para quem precisa de um sono, para quem precisa de se alimentar corretamente. Você não consegue ter uma rotina na sua vida por conta da rotina do trabalho. E sim, a gente assina um contrato dizendo que a gente está disponível para fazer das 5 horas da manhã até as 9h30 da noite. E sábados e domingos também. Então acaba que é muito desgastante. Por vezes você trabalha 2 dias da manhã, 2 dias da tarde e 1 dia durante o dia. Então não tem muito assim um padrão. É conforme a necessidade do mercado e conforme fique justo para todo mundo, né? Claro que o nosso diretor ele é muito organizado, ele faz a gestão dos horários também conforme a habilidade das pessoas para facilitar. Mas também não tem como agradar todo mundo. São mais de 40 funcionários, então imagina, né? E o quinto e último ponto, que aí toca num ponto que é bem complicado de falar, que é nem todo mundo aguenta o ritmo desse trabalho. Porque a pressão psicológica sobre o tempo é enorme, a eficiência que você tem que ter para fazer, ela é grande, e além de tudo isso, você tem que saber escutar, reter aquilo que é bom e melhorar o seu trabalho todos os dias. Então, o ritmo de trabalho, ele é intenso. Passaram várias pessoas pelo supermercado que eu conheci que ficaram 1 mês, 2 meses e não ficaram. Simplesmente foram dispensadas porque aquele trabalho não era para aquela pessoa. É sobre a dificuldade que ela tem em desempenhar as atividades. E aí, o Lidl, ele simplesmente encerra o contrato temporário e contrata outra pessoa para recomeçar o processo. Se não é o seu desejo desenvolver, melhorar a cada dia, só fazer aquilo que você acha que tem que ser feito, então o Lidl não é um lugar para você. E nesse ponto eu considero um ponto negativo porque às vezes a pessoa só vai adquirir agilidade lá com 6 meses, 7, 8 meses, como o caixa para mim. Eu comecei a andar bem no caixa, eu já tinha quase 6 meses de trabalho. Então, se eu fosse considerar 60 dias com a experiência, né, que a gente tem, eu não ficaria. É porque eu desempenhei muito bem outras funções, como a boulangerie, que eles me deixaram ali e me incentivaram a desenvolver conforme a gestão naquela época. Hoje a gestão já mudou quase 100%, só tem um responsável da mesma época que eu contratei. Então, da mesma época que me contrataram. Então, tudo muda. A gestão muda também, o diretor muda também. Então, conforme muda, a gente tem que se adaptar. E nesse processo é difícil, porque nem todo mundo aguenta esse ritmo. E esse é o último ponto negativo que eu tenho para colocar para vocês. Agora, gente, eu vou falar sobre a minha opinião sincera e sobre como está sendo trabalhar no Lidl nesse primeiro ano, né? E eu posso dizer para vocês que, por ser meu primeiro trabalho, eu acho que é um trabalho sensacional. É um trabalho que me ajudou a me inserir no mercado de trabalho francês. Me ajudou muito no desenvolvimento do idioma, da língua francesa, porque no começo eu entendia tudo, mas tinha uma limitação para falar. Hoje eu ainda tenho um pouco de limitação para falar, mas eu já consigo entender tudo e me fazer entendido. E além disso, eu trabalhei muito a minha escuta em aprender as expressões que eles falam no dia a dia. E a grande realidade é que todo mundo que trabalha no Lidl tem uma linguagem muito tranquila de se falar. Não é uma linguagem formal, não é uma linguagem difícil. E nesse dia a dia de linguagem
informal, você consegue desenvolver uma linguagem também do dia a dia mais fácil, né? Existem expressões que eu chego comentando com a Débora assim, ah, tu sabe o que significa isso? Ela, não. Assim, ah, significa isso. Ela, sério? Assim, e aí você acaba começando a ouvir e por vezes a repetir, porque se torna normal para você, né? Então, uma vez que você escuta e repete, tem um aprendizado de forma diferenciada. E para mim está sendo um dos pontos que é mais favorável, o desenvolvimento da língua. A cada dia que passa eu tenho mais agilidade para conversar em francês e aos poucos melhorar, né, a questão da minha língua. Outra questão, né, gente, que eu considero também que mudou a minha vida é a questão da vida financeira. A minha esposa trabalhou 1 ano e 3 meses com uma empresa de limpeza e nesse 1 ano e 3 meses ela não recebeu um mês o que eu recebi, por exemplo, no meu primeiro salário. Então, a questão da estabilidade financeira para minha família foi um ponto muito relevante para ela poder parar de trabalhar. Ainda não é uma renda alta, não é uma renda que dá para viver em uma família de 4, mas é uma renda boa. É uma renda que, se você tiver uma boa organização, dá sim para fazer tudo que precisa ser feito. Então, no ponto financeiro, eu considero uma coisa muito boa. No quesito agilidade também, gente, assim, para mim, eu achava que eu não seria capaz, que eu não conseguiria, no sentido de me adaptar de forma rápida. E realmente, para alguns pontos, eu não fui nada rápido. E eu falava pra Débora, meu Deus, esse lugar não é para mim. Eu não vou conseguir. E aí, depois que eu comecei a receber o feedback, não, Davi, tá desenvolvendo, tá indo, tá conseguindo, eu comecei a ver que eu era capaz, e isso foi me dando mais motivação para melhorar. E hoje, ser considerado um dos mais capacitados em alguns pontos e ter essa voz é muito importante para mim. Então, eu considero uma coisa muito boa. Para mim, é um trabalho muito pesado. Eu vejo que eu não tenho muito futuro nesse trabalho, porque mesmo adquirindo responsabilidades, mesmo adquirindo outros cargos acima do meu, você continua tendo trabalho pesado todos os dias. E por vezes o trabalho como responsável ele se torna mais pesado. Porque além da pressão do dia a dia, você vai também fazer algumas funções que só os responsáveis fazem. Como, por exemplo, frutas e legumes, que é um dos trabalhos mais pesados que a gente tem. E aí que eu falo que esse trabalho não é para todo mundo. Agora, se você gosta de uma rotina agitada e não tem medo de esforço físico, pode ser uma ótima oportunidade para você. E fica a dica, assim, se você quiser uma indicação para trabalhar no Lidl, comenta aqui ou me procura no e-mail também, familialeitemigra@gmail.com, que lá eu posso passar algumas dicas também sobre a entrevista, sobre o que falar, o que não falar, e também sobre a preparação, né, para estar desenvolvendo as habilidades que o Lidl vai te exigir, mas saiba que não é um trabalho fácil. No quesito dificuldade para trabalhar, ele não é tão difícil. O difícil é fazer tudo no tempo que eles pedem. Existem trabalhos que são, na minha opinião, são muito mais difíceis. Por exemplo, quando eu tinha que fazer um parecer de crédito de 3 milhões. Para mim, aquilo exigia muito de mim mentalmente. Agora, o trabalho que eu faço exige muito de mim fisicamente. Então, são duas coisas diferentes. O mentalmente que me exige, às vezes, é no caixa, que eu preciso colocar códigos e fazer a gestão dos artigos. Mas não exige quase nada de mim mentalmente, é muito mais físico. E por conta disso é que eu entendo que não é um trabalho que vai me dar muito futuro, porque eu tenho muito mais capacidade mental para fazer outras atividades. Mas sim, esse trabalho é o trabalho que eu tenho hoje, que eu agradeço a Deus porque eu tenho, porque muita gente gostaria de ter e não tem. Inclusive, franceses fazem entrevista, passam pelo processo seletivo e não são contratados. Mas, em termos gerais, para mim, é um bom trabalho. Eu reclamo porque é muito físico e eu nunca fiz um trabalho físico na vida. Sempre fui da área financeira, área bancária. Foi um processo de adaptação muito difícil para mim. Inclusive, no período que eu estava fazendo os dois, Lidl e limpeza, o meu corpo não estava aguentando, estava muito desgastante. Eu tinha dias assim que o remédio não dava conta. Então, hoje eu posso dizer que tá tudo bem, que eu vou continuar e que com os projetos que eu tenho para o meu futuro, esse trabalho atende às minhas necessidades, né? Existem outros projetos também que eu vou contar para vocês em outros vídeos. Inclusive, já contei aqui num pequeno vídeo que eu estou fazendo mestrado. Eu acredito que esse vai ser o próximo vídeo do nosso canal. Então, fica ligado aí pra gente receber também essas informações. E é isso aí, pessoal. Esse foi o resumo aí do meu primeiro ano trabalhando no Lidl. Se você já trabalhou lá ou tem vontade de trabalhar, comenta aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo também, que ajuda aí o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas que têm interesse em saber como é trabalhar na França. E até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau!